Opa! Opa, opa, opa! Gente, esse é o último episódio da quinta temporada que estamos fechando hoje, dia 20 de dezembro, com chave de ouro. Chave de ouro. O semestre foi bom, não foi, doutor Rachid? Que nem a gente falou, foi produtivo, foi intenso. A gente fala que passou rápido, não é? Porque a gente trabalhou muito, foi intenso, foi próspero, foi produtivo. Assim, para começar na mesma pegada para Teve aquele 2026. corre-corre. Gente, porque gente, para ele vir para aqui podcast, estamos em Alphaville. Ele tem que sair de lá de São José dos Campos. Aí toda vez que ele tinha que vir, a gente fazia os horários. Hoje é sábado, tá mais tranquilo, mas quando vinha os horários do Rush, Nossa, era apertado. Eu falava assim, como é que o paulista consegue ali sobreviver naquele trânsito ali? Eu falo, gente, você perder 3, 4, 5 horas do teu dia no trânsito ali, eu falo, é uma loucura, é uma loucura. Você fica se sentindo improdutivo ali. Mas a sorte que tem expertise cash para escutar no dá pra escutar, né? carro, tudo, É. tem Eu, essa eu- eu vou sorte. pôr tudo isso no Spotify, viu? Porque a galera que fica no engarrafamento não pode assistir, bota no É, Spotify. ainda tem essa sorte. E hoje nós estamos finalizando nessa história desse primeiro semestre. O que é que você achou com a essência disso dentro da área abdominal? Fez sentido? Tudo que o pessoal trouxe aqui? Fez total sentido e eu fico muito feliz de a gente estar fechando aqui a nossa temporada com uma convidada que traz, assim, e a sensibilidade, o detalhe que tem a figura feminina, a visão diferente, uma visão mais holística com as questões. Sim. Então eu fico muito feliz de a gente estar encerrando essa temporada com uma convidada especial, com uma síndica que tem uma bagagem muito boa, experiência administrativa, experiência humana. Então eu fico muito feliz de a gente estar trazendo nesse último episódio uma visão de quem tem a sensibilidade da sindicatura. E tem bagagem de 8 anos, gente. E vai trazer algumas chaves legais. Mas, como eu sempre digo, tá vendo a setinha aqui embaixo? Essa setinha. Olha pra baixo. E aí a setinha. Clica nela e joga em todos os grupos do WhatsApp. Não leve esse conhecimento somente para você. Prospera. Quando você faz isso, você se desbloqueia e aumenta o teu poder quântico neural, que você está sendo generoso. Então, compartilha para todos os grupos do WhatsApp. Manda para aquele conselheiro ou aquele morador que fica, tá vendo, criando um problema contigo, ou até com sintonia de inveja e manipulando. Manda, que pode ser um narcisista. Então, manda. Que de repente você quebra aí no meio do caminho o narcisismo que a pessoa tem de transtorno de personalidade. E também clica aqui, ó, no curtir, destrava o algoritmo, que está um pouco travado, para a gente poder destravar o canal e o canal poder fluir mais. Quando você curte, você está mostrando para o algoritmo que o conteúdo é bom, é relevante, para outras pessoas assistirem também. Joga comentário que nós todos aqui iremos sim responder. E no final, a gente vai estar indicando aqui também o Instagram da convidada, para você ir lá no direct e também tá buscando um apoio, uma ajuda, o que você está passando em algum lugar do Brasil e de repente fez sentido para você o que ela trouxe aqui e você quer botar isso na tua gestão e você não sabe como. E ela pode te ajudar também. Vamos nessa? Então vamos juntos. Rachid, apresenta aí A nossa nossa, a síndica nossa profissional, né? convidada especial de hoje, ela é uma síndica certificada, síndica 5 estrelas, Uhum. atende com excelência na região de São Paulo, ABC, e ela chama Valéria Félix. Valéria, se apresente, mostre as suas ótimas credenciais para nossa Seja audiência. bem-vinda, Seja Obrigada, estou bem-vinda. muito Que honrada. honra fechando né, a quinta temporada. Que Estou legal. muito honrada em fazer parte deste podcast imenso. E ainda mais uma data especial, pertinho do Natal, encerrando aí a temporada. Estou muito feliz aí Sim. pelo convite, Gildel e Dr. Eduardo. Bem, eu sou síndica, já tenho 8 anos e meio, Mas começou como moradora, né? síndica moradora. Em algum Ah. momento eu falei, ai, tem uma coisa errada aqui. E aí Mas, levantei a mão, mas, nunca tinha essa mas fala o seguinte, pretensão. só para poder saber se foi igual a todo mundo, quando você foi se tornar assim, foi porque você quis ou te empurraram? Não, eu quis. Uau! Eu tomei essa decisão, assim, muito próximo da assembleia. Eu Caraca! falei: "Ah, acho que eu vou me candidatar", assim. Tinha uma coisa que me incomodava, tinha um brinquedo lá que tinha Hã, piscina de bolinha, hã. e estava sem bolinha. Te incomodava? Eu falei: "Não é possível, se a piscina de bolinha tá sem bolinha, o que a gente não vê?". E aí naquela semana, assim, eu falei: "Ai, será? Ai, meu marido tá louca? Você não vai não?". Aí na assembleia eu fiz assim, aí fiz assim, aí me candidatei e aí desde então eu me tornei Porque você queria síndica. resolver o problema das bolinhas.
das bolinhas, e eu falei: "Meu Deus, se a bolinha tá aqui, né, é um brinquedo de área comum, e aí imagina o que tem por trás, será que não tem muitas Uau! coisas por trás que não estão sendo feitas também?". Caraca. E aí foi meio que nessa intenção. E Quais a que poderiam ser os problemas que, se os meus olhos, os aparentes ali, que eu já vislumbrei alguns, imagino que os meus olhos não conseguem ver, né? Cara, e Exatamente, fabuloso essa exatamente. análise dela, né, como síndica moradora, porque ela fala assim: "Não, eu vou entrar porque tá tendo confusão, porque estão cuidando do meu patrimônio", ela não entrou por isso, ela: "Se não estão resolvendo isso, imagina o que tá aqui, o que não estão fazendo". Mas sabe que é de uma. Desculpa até cortar assim a Valéria para ela falar mais, mas sabe qual que é o sentimento que eu Hum. falo que o síndico tem que ter? Uma das qualidades dele, e que a Valéria já me transmitiu isso, que é a inquietude. Opa! A inquietude é que vai fazer dar o combustível, vai movimentar Sim. com que a pessoa, em qualquer profissão que for escolher, a inquietude é que vai surgindo aquela interrogação: quero saber mais, quero saber mais, quero saber mais, quero saber mais. Não só o saber, como resolver mais, né? Então, a inquietude vai fazendo que você vá Sim. subindo os degraus aí da sua carreira. Então, isso é uma das características que já de cara já me marcou na nossa convidada aqui. Já. Muito Não, bom. e também, inclusive, eh, nem eu tinha esse histórico. E olha que eu vim de shopping center, porque shopping center a gente trabalha muito com bastidores. Mas você trazer isso, Valéria, é fascinante, sério, porque na minha história, nem mim mesmo eu tive essa visão técnica de tomar conta de um condomínio, porque se não estão fazendo dessa maneira, imagino o que está por trás. Aí Exatamente. você começou, tomou a gestão, e o que é que estava nos bastidores? Aí eu comecei a ver, por exemplo, Hum, cadastro. Eu sempre, como moradora, eu entrava no prédio e achava que o cadastro era perfeito. Quando eu fui ver, não tinha cadastro. O seu acesso era a letra, por exemplo, A. Não tinha Valéria, porque não não entendi, tinha, desculpa, não entendi. por exemplo, Letra problemas. A? Meu cadastro de acesso, tagzinha. Hum, Tava lá escrito com a letra A, não tinha Valéria, apartamento X, não sei o quê. Era a letra A. Por quê? Porque a portaria não tinha um computador, um sistema de cadastro, aí o zelador na época cadastrava num aparelhinho assim, e hum. aí ele escolhia uma letra e ficava. Então não tinha controle nenhum. Pastas de prestações de conta demorava 4 meses para chegar no condomínio. Eu falei: "Meu Caraca, Deus". 4 É, meses? aí o morador queria reservar salão de festas, o zelador tinha que entrar em contato com a administradora, que demorava 15 dias para responder se podia ou não, se estava inadimplente ou não, e tudo muito lento. Eu falei: não, vou automatizar tudo isso daqui, eu vou colocar tudo online". E aí entrei fazendo todas as mudanças. Você já tinha um conhecimento profissional, administrativo, algo Já, assim? já, eu trabalhei com gestão, né, liderança e gestão. Uau! É, Aí tá explicado, né. sempre trabalhei com Já preparada. e sempre trabalhei na minha vida inteira, Hum. com resolução de problema. Uau! E aí me formei em direito, trabalhei um pouco como advogada, e aí eu falei: "Ah, eu acho que eu posso", né, quando eu falei: "Ah, vou me candidatar, acho que eu posso ajudar". Mas nessa época você já atuava como advogada, então, quando você se Atuava, tornou síndica? atuava, é. Hum. E aí eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, e aí hoje eu tô só como síndica. E e aí isso, assim, aí você tem a visão geral do condomínio, e eu falei: "Ah, então eu vou trabalhar para resolver essas questões". Nesse período, os moradores, o conselho, claro, você chegou já com essa energia, obviamente mexeu com paradigmas e perseguições, obviamente. Como é que você lidou com isso? Olha, então eu, assim, uma coisa que eu sou muito transparente e honesta. Hum, Então, assim, quando assim que eu entrei, eu falei: "Vou trocar a administradora", porque pra mim, a administradora é um braço do síndico. E pra mim não tá resolvendo. Então o que que eu preciso? Eu quero automatizar tudo. Então eu preciso de alguém que vai me dar, hum. né, todas essas automatizações aí que eu vou precisar pra minha gestão, pra ter uma boa gestão. Eu quero pasta online. Há 8 anos atrás não eram todas que tem, hoje já tem, a É, nem se noventa e falava nove tanto por nisso, né. cento 99% já tem, é um Hum. requisito mínimo de uma administradora. E e aí vem: "Por que que você vai trocar?". Vou trocar, eu vou trocar, porque é o resultado da minha gestão. E aí troquei, e aí recebi umas pedradas, né. E aí, assim, você vem explicando para as pessoas, então eu não sou uma pessoa, né, ai, espalhafatosa, não sei. Então, assim, eu vou conversando: "Ai, Valéria, por que que você vai trocar?". "Vou trocar por isso, isso, isso e isso". "Ai, fulano não quer", mas sempre assim: "Por que que o fulano não quer?". Geralmente é inquilino que tem problema, que não, sabe, assim, que tem alguma coisa ali,
E aí quando você vai descobrindo a pessoa, vai falar, não tem condições. Eu tô aqui fazendo um trabalho sério pra desenvolver o condomínio, a pessoa não tem vínculo nenhum. Com o condomínio. Com o Quero condomínio. morador. Isso, sabe assim? Então, por exemplo, nessa chegada, né? Então, mudando procedimentos, então comecei a colocar limites no zelador. Opa! E aí parecia que tinha uma coisa mal resolvida entre essa Você moradora. mexeu com a colmeia aí agora. Isso. Eu não tenho medo de mexer em colmeia. Opa! Essa síndica tá boa, hein, Rachid? Essa daí. Essa síndica aí atropela, é Eu vou trator, viu? colocando o dedinho. Aí é trator, viu? E aí, devagarzinho, a gente vai É. arrumando. E aí, essa pessoa. Aí comecei a mexer, né, com a questão do zelador, tal. Olha, a partir de agora você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E principalmente fazer compras. Tudo que sair de valores do condomínio tem que ter minha autorização. Eita. E aí tinha um caso, uma situação mal resolvida entre os dois, e ela, né, foi defender ele, começou a me atacar como moradora. Você passou a sofrer perseguição e Nossa! manipulação. Era narcisista o perfil, vamos botar assim, aquela que não parava de lhe perseguir, não parava de lhe humilhar, Isso. de Talvez manipular os outros contra você? ela E queria causar, assim, então, sabe? isso é um transtorno de personalidade, isso é um É, narcisista. me desqualificar, sabe assim? Isso, esse é o Até que, papel. até que um dia eu falei, não. Chegou a me ameaçar, falou que ia arriscar meu carro. Mas aí, beleza. Como Foi é que você passando. reagia a essas provocações? Olha, eu fiquei bem estressada na época. Eu acho que eles pensavam assim: eu vou pressionar, porque ela vai pedir renúncia. E eu falei: não vou pedir renúncia, porque o que eu estou fazendo é o certo. Então, assim, se eu sou responsável financeira pelo condomínio, tudo tem que ter minha autorização. Então, a partir desse momento, não pode mais fazer 3 horas de almoço. Então, não tem o que. Eu estou pedindo a obrigação do funcionário, eu não estou exigindo nada além. Então, é tentar colocar nos eixos as coisas que ninguém viam. Então, né, você vem. Porque eles estavam numa rotina, né, de comodidade que muitos estavam deixando. Aí Isso, chegou uma líder com visão de gestão profissional que viu que estava tudo errado. isso. E aí, querendo distorcer coisas para as pessoas. E aí, aí eu volto para minha característica inicial. Eu sou muito clara e muito transparente. Quem vinha falar comigo, mas por que essa pessoa tá falando isso? Essa pessoa tá falando isso porque ela tem uma situação mal resolvida com fulano, de repente tá tomando as dores. Hum. E filho, adolescente, que causa no condomínio, não sei o que. Até um dia que a gente aplicou uma multa lá e ela decidiu sair. Né? E aí saiu, não tinha vínculo nenhum com o condomínio. Você aplicou uma multa? Apliquei uma multa. Aí ela resolveu. Ela foi na minha porta. Como é que é, velho? Aí ela foi na minha porta me ameaçar, falou que ia riscar meu carro, não sei o quê. Falei, olha, o procedimento, você quer recorrer da multa? Não tem problema nenhum. Nesse perfil de gestão. Porque gestão é assim, viu, gente? Gestão a gente não pega emoção, gente. A gente vê as coisas técnicas. A gente não vai ficar assim, vou arriscar, quero saber que você vai arriscar. Não, a gente não bate boca. Então, com o teu perfil de gestão, você foi tentando ali ignorar essa pessoa e tua visão técnica do condomínio. Eu falei, olha, você pode sim recorrer. Eu já apliquei a multa. Eu não tiro. Eu não tenho nem esse poder para tirar. Nem essa autonomia para tirar. Não tem a prerrogativa de... Não tenho. Então, você A prerrogativa é aplicar, mas não tirar, né? Assim, se ela não... Vamos supor, se você, teoricamente, tá tomando por analogia a administração pública, se você não aplicar, às vezes o síndico e a síndica não aplicar aquilo que o regimento e a convenção determinam, ou às vezes até mesmo o Código Civil, teoricamente ele estaria prevaricando, ou seja, omitindo-se da função dele. Sim. Aí, a partir do momento que a síndica ou o síndico aplica a penalidade, só quem tem, lógico, tem que observar o que está estabelecido na convenção, que pode estabelecer algum regulamento diferente. Mas, via de regra, grande parte é o quê? A Assembleia que tem a prerrogativa de retirar ou permanecer com a multa. Já não cabe mais o julgamento, vamos dizer, do recurso, para a síndica determinar se ela vai retirar ou se ela vai colocar. Até mesmo para não dar um ar dentro do condomínio, uma coisa autoritária, centralizada, como se fosse a pessoa que nem diz o ditado popular, manda prender, manda soltar, que tem, vamos supor, um certo autoritarismo. Então, por isso que
quando você vai aplicar as penalidades previstas na convenção no regimento, você passa que a decisão é colegiada. E a assembleia, como é, vamos dizer, o órgão máximo do condomínio, é a assembleia, por meio da decisão colegiada, que vai definir, pela maioria dos votos, se quer ou se não quer que permanece a multa. Ela só cumpriu o papel dela, que é a prerrogativa dela, de, ao verificar alguma infração, aplicar a infração, a penalidade, a multa ou uma advertência, e no caso de multa, aí cabe à Assembleia definir. Tem algumas convenções que falam que o Conselho pode atribuir, fazer essa função se acata ou não, mas via de regra eu também não gosto de deixar na mão do Conselho. Não que ele não vai ter a competência técnica de apurar ou de alinhar, mas só que ele vai, às vezes a gente está levando para o Conselho uma responsabilidade emocional, que às vezes ele, assim, putz, vou ficar marcado pelo morador, pode ter... E às vezes acaba tomando uma decisão política, né? O e- conselho. A Assembleia tomar, tudo bem, não tem é, problema, né? mas acaba tendo essas circunstâncias. Mas, Valéria, até perguntando assim, hoje você já é calejada, com uma bagagem grande, tudo. Quando você vai entrar, vislumbrando, olha, eu gostaria de entrar naquele condomínio. Que tipo de condomínio você mais gosta? Que tipo, o que você analisa se vai pleitear o cargo ou não de síndica? O que a Valéria traz como filtro na hora de aplicar o conhecimento dela, a técnica dela É, para os condomínios? Hoje eu estou gostando mais de trabalhar com condomínios um pouco maiores, que tenham funcionários. Os muito pequenininhos, dentro da minha rotina, é muito complicado, porque fica muito, muito dependente do síndico. Então, eu prefiro que tenha algum funcionário, mesmo que seja próprio ou terceirizado. E é um condomínio estruturado, assim. Claro que tento colocar ordem, né? Assim, gente, é isso, 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 isso. Mas se o condomínio não quer ou encontra, não é isso, não é... a gente tá lá como especialista para fazer o melhor pelo condomínio. Então, eu peguei um recente caso de uma conselheira que ela tinha um problema pessoal com o condomínio. E aí, quando eu já cheguei, eu falei assim: olha, esse problema é seu, não é do condomínio. E aí ela começou. Eu falei: ai, gente, se vocês não me querem, pra mim não tem nenhum problema. Porém, esse é um problema que você tem que resolver. Nenhum síndico vai resolver por você. Não adianta Então, você então, ficar eu aqui. queria te usar para poder resolver o problema Isso. deles. Eu falei: Você não. se posicionou. Não, aqui não. Esse problema é seu. É você que vai ter que resolver. Então, tô te dando todas as diretrizes, tudo que você precisa fazer. Chamei a engenharia, tudo. Com todas as explicações. Mas não é isso. Mas não é isso de onde? Da sua cabeça. Então, foge da minha alçada, né? Hum. Então, você quer o quê? Então, se candidata e faça, né? Então, E explique para as pessoas e tudo que você tem que fazer. uma das maiores dificuldades hoje, Valéria, não sei se você já percebeu isso nos seus colegas, é se posicionar. Dizer não, como você fez agora de forma excelente. E o dizer não faz com que você cresça profissionalmente. Sim, Até porque para aquelas pessoas você vai desagradar. sim, Mas as pessoas que estão te observando, que estão nos bastidores, aquelas te veem como realmente uma pessoa qualificada. E é essas que vão te indicar, e é essas que vão subir o teu pódio. Né? Você tem percebido que a falta de posicionamento de alguns síndicos e síndicas vem afetando eles emocionalmente? muito. Porque aí você faz uma liberação de um Hum. jeito. E aí depois você tem que sustentar aquilo, porque você vai ter que sustentar aquilo para o condomínio inteiro. Então eu tô com uma situação aqui essa semana que eu vou ter que resolver, que caiu um galho de árvore em cima de um carro. E eu acionei o seguro de responsabilidade civil. Eles negaram. Então eu vou ter que passar para o morador que foi negado. Então, assim, vai ser todo um trabalho de explicar que, infelizmente, a gente não vai pagar, né? E aí vou, né, determinar com o conselho se tem alguma coisa que a gente possa fazer, mas será uma negativa grande, né? Se De dá uma valores notícia altos. ruim é Uma notícia complicado ruim. também. Mas o que eu tenho trabalhado muito, porque a minha natureza é falar sim, É falar sim? é falar sim, é fazer. É mesmo? Eu tenho essa tendência. Mas o primeiro condomínio parecia que não, que você foi que nem um trator. Então, mas o que que acontece? Eu Ah, tenho muito essa questão de quero fazer o certo e colocar a roda para girar de uma forma correta, tá, entendi. sabe? Então, mas a minha tendência é falar sim.
né? A não ser coisas erradas. Por exemplo, 3 Tipo horas de assim, almoço pela você usa o sim numa política impossível. positiva, é isso que quer dizer. Isso, Ah, exatamente. entendi. Você não trava a política. Uma Não. proatividade. É. E Hum. aí, o falar não, na minha natureza, é difícil. E eu tenho trabalhado muito para conseguir falar não e ficar bem. Olha que interessante. Muito, assim. Você não conseguir falar não e ficar bem. Quando você fala não, o que é que você, qual é a sensação que você tem? Algumas vezes de que, será que não poderia? Mesmo Não. você vendo que aquilo é errado? Então, aí eu tenho essa certeza de que até o meu ponto é esse, daqui eu não passo, Até né? aí tudo bem. Até aqui tudo bem, até aqui eu posso falar assim. Hum. E aí daqui pra cá não. Quando a gente começa a alterar, eh, a abranger outros moradores, Hum. são N situações, né? Tipo assim, se você abrir para um, vai ter que fazer para todo mundo. É isso que quer dizer. Exatamente. E assim, posso fazer mudança 10 horas da noite? Não. Mas 5h15, se é até às 5, Mudança 10 da noite é uma coisa entendeu? Não, o Rapaz, condômino tem a mente fértil, viu, você, Gisele? 10 da noite, Ele cara. tem a mente fértil. E muitas vezes eu recebo. Então aqui Recebe? não. 10 da noite? Mas, Valéria, olha, Caraca, eu gente. comecei 8 horas da manhã, são 5 Uhum. horas e eu não terminei ainda. Posso continuar? Pode, Aí você não diz não. pode. Entendeu? Aí o quê? Falta muito, falta pouco. Então eu faço essa análise para tentar não atingir os outros moradores, né? E a gente conseguir fazer o condomínio girar. Isso é política positiva, isso aí tá ok. Exatamente. Você não tá fazendo aquilo ali de forma tão, sabe, tão É, forte. tem gente que fala, não, 5 horas em ponto, não sei o quê. Não. E aí acaba gerando um transtorno maior. Por exemplo, encomenda. Eu falo, chegou de encomenda na portaria, recebe. Recebe. E aí depois a gente vai ver se é do condomínio, se não é. Muitos condomínios negam. Já negam na portaria. E causa um problema para o morador. Então, eu tento fazer com que a gestão auxilie o morador. Uau. Né? Então, assim, muitas vezes ele nem sabe se a gente negasse o transtorno que ele ia ter para reagendar, para estar lá no dia. Então, a gente tenta fazer isso e com que ele tenha uma vida tranquila, saber que tem alguém lá que vai resolver para ele, sabe? A Então, gestão da experiência. sempre penso nisso, assim. Então, essa gestão que você faz é a gestão que aproxima os moradores da tua sindicatura. Sim. Os síndicos, somente os síndicos mal preparados, profissionais e alguns moradores, né, eles preferem usar de forma ferrenha a autoridade. Eu até entendo quando você diz que se sente mal quando às vezes diz não. Porque você quer que o condômino entenda, né, que ele faz parte da estrutura de condomínio e da gestão. Sim. Né? Tem seus limites, tem, mas na política positiva eu consigo atender, contanto que isso não afete nem o caráter do condomínio e nem o caráter da síndica e do síndico, né? Mas é possível fazer uma política. Por quê? Porque o morador ele vai entender, não é, que tua gestão é uma gestão participativa. É uma gestão mais humana, não é? Não estou dizendo que não se cumpra o que está nas regras, mas que existem alguns parâmetros que eu posso, outros parâmetros das regras eu não posso. Isso aqui não existe. Mas pode. Não, peraí, eu estou dizendo você que não pode. Aí é que entra o jurídico, vai mandar um parecer, e o parecer dizer, ó, esse aqui não pode mesmo. E que uso, aí viu? fica isento. E uso muito parecer. Você usa muito? Adoro. Isso é bom. Ela não vai, vamos dizer assim, no linguajar popular, ela não vai para a guerra de estilingue. Já Não vai não, gente. vai. Ela vai. Valéria não vai não, gente. Eu falo assim, a gente tem um costume de não saber separar muito o que é coragem com inteligência. Não, eu sou corajoso. E vai com o peito. Não é. Sim. Você tem que ser corajoso e inteligente. Sim. Saber o momento certo. E Valéria, assim, passando, o que você sente que, por exemplo, o que você sente dentro do mercado da sindicatura? O que você, por exemplo, aplicava no início da tua sindicatura, que hoje você vê, não, hoje não é mais pertinente? O que você acha que mudou da sua sindicatura, até mesmo da sindicatura em termos mercadológicos? O que você acha que o síndico, o que você acha que tem que adquirir, que tipo de bagagem, por onde que ir, o que exige mais? Para onde você acha que o mercado o mercado da sindicatura vai caminhando? Eu acho que preparação é fundamental. Então, assim, são diversas demandas, na semana, diversas demandas. E eu falo, se eu não tivesse esse conhecimento, talvez eu demoraria. O que eu resolvo em 2 minutos, talvez eu demoraria meses
para resolver. Então, assim, eu acho que qualificação, o estudo é fundamental para você se candidatar a síndico, né? Até os aventureiros lá, igual eu que fui, levantei a mãozinha, mas eu tive uma sacada rápida, eu falei, não consigo ir com o conhecimento que eu tenho hoje, porque é uma outra área, é uma outra atividade e eu não posso confundir as coisas. Então, Até pra dar um norte, né, Valéria? então na semana, assim, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu preciso estudar. Então, hoje, o que eu consigo resolver de uma forma rápida, de um problema, alguma coisa, os síndicos demoravam anos. Eu tô com um caso que o síndico demorava anos para resolver o que eu resolvi em uma resposta, assim, de um morador. Isso daqui não, isso daqui sim, isso daqui, né? Diante disso, por conta disso, esse princípio. Por exemplo, eu tô com um caso essa semana aqui de que sumiu um equipamento de bicicleta lá, um Hum. suporte de bicicleta que coloca no carro. Ah, o condomínio tem que pagar. Não, o condomínio não tem que pagar. Acabou. Ah, por que isso? Por que... Não, acabou. Ah, por que que o condomínio não já fez em algum momento? Era em outro momento. Hoje, o condomínio não paga. O condomínio não é responsável, o condomínio não é segurador. Nada que está na área comum, o condomínio pode se responsabilizar por pagamento. É furto, né? Então, algumas vezes já houve pagamento. E outras vezes a demora na resposta também, de que sim ou que não, gera um transtorno para o morador. Você trouxe um assunto, Valéria, né? Obviamente você pegou o condomínio assim, você deve ter pego, eu já peguei também. Ele fala assim, cara, como é que deixaram o condomínio ficar assim? Depenado, destruído, no vermelho, telhado. O telhado é o que mais sofre. É o telhado que fica lá todo destruído e arrebentando com os últimos andares. Quando você traz esse assunto assim, né? O morador ficou 2, 3 meses para resolver um assunto que você resolveu em minutos. É aí que você entende que uma boa parte de síndico moradores, nós somos síndico moradores, mas buscamos conhecimento. Você buscou, eu também vim de gestão, eu geria shopping center, já era gestor, e eu levei o conhecimento de gestão para condomínio, porque fica mais fácil para a gente que é gestor. Mas nem todo mundo tem essa expertise que você tem desse conhecimento e de outros que tem morador. Mas em sua maioria, quando o condomínio está destruído, está realmente depenado, mais estruturalmente na financeira, é pela ignorância mesmo, né? Em sua maioria, né? Claro, tem uma minoria ali que está pelo falcatrua, mas a maioria é a ignorância do conhecimento, né? Ignorância. Ignorância. A falta de buscar o que precisa ser feito de forma correta, né? Então, assim, vou levando aqui, mas levando para onde? Não tem sentido. Levando para onde? Sabe assim, aí você vê um condomínio É. desvalorizado, e aí volta, que é uma bomba, e a gente tem que voltar. Todos os setores do condomínio têm problema. Então aí a gente tem que colocar o dedinho e aí mexendo setor por setor até fazer o condomínio funcionar. E aí demora Esses alguns condomínios. aninhos, porque Esses, algumas coisas dependem de investimento. sim, esses condomínios, em sua maioria, você já pegou com jurídico, teve que pôr jurídico. E quando você foi colocar o jurídico, teve um paradigma de não precisa? Situações assim? Não, Ou são foi, condomínios com jurídico. você já pegou com jurídico ou você Sim, implantou o jurídico? sim. Condomínios com jurídico. É, então É, estão mais conscientes com o jurídico, porque os que eu pegava era mais difícil. A pessoa tinha essa coisa, deixa para contratar quando surgiu o problema. Uhum. Hoje está mais fácil, então, pôr uma assessoria jurídica dentro do condomínio. Sim, Olha sim. que legal. Uma situação aqui um condomínio que eu estou pensando já tem um jurídico, né? Hum. Muito embora um jurídico anterior deu um desfalque enorme. Caraca. Então estou fazendo os levantamentos e tudo isso para a gente poder trabalhar em cima disso. Já existe um processo de cobrança, Era mas especialista em direito condominial, uma coisa assim? era. Caramba. É como Mas eu sempre digo, existe síndico bom, síndico ruim. Mentor bom, mentor ruim, coach bom, coach ruim, advogado bom, advogado ruim. Agora é saber como escolher. Como é que se escolhe? Por indicações das pessoas certas. e Os condomínios, acompanhamento. os condomínios querem buscar indicações para as pessoas É. erradas. E acompanhamento também. Então, assim, É. você na posição de síndico, você não pode simplesmente não acompanhar. Tá com a administradora, tá com o jurídico. Você tem que fazer o papel de olhar. É o seu papel de olhar. Será que realmente é aquilo? Será que
ocorreu isso mesmo? Então fazer uma avaliação sempre. Ah, não, realmente é isso mesmo. Então, parceiraço, né? Estamos caminhando para o lado certo. Ou não, aqui tem um problema. Então, assim, uma situação que eu tive com o jurídico. Eu mandei lá, o morador queria fazer queria fazer um pagamento, mas não queria assinar acordo. Ele falou, recebi um dinheiro, sei lá, devia 20 mil, recebi um dinheiro aqui, mas não queria fazer acordo. E aí eu mandei, aí o administrativo da administradora falou, não pode, tem que fazer acordo, tem que assinar, não sei o quê. Aí eu fui atrás, falei, não é possível. Aí entrei em contato com o advogado do condomínio e falei, olha, essa situação, a pessoa tem 5 mil, eu quero receber, o cara quer pagar, por que que eu vou falar não? Quando ele tiver outras condições, a gente volta, assina. Aí ele falou, não, Valéria, vamos fazer, vamos receber. E aí acabou. Eu podia ter falado, não, a resposta da administradora é que eu não posso receber esse valor. Gente, tudo que o condomínio mais quer é receber, né? Sim. É desburocratizar, né? Exatamente, é. Então, muitas vezes, casos de acordo. Peraí, entra em contato comigo aqui, eu auxilio você a montar a proposta. Vamos pensar junto na sua proposta? E aí eu já mando pro jurídico pronto, né? Quanto cabe no seu bolso? Lembra que você vai ter que pagar a parcela mais o mês. Vamos chegar aqui no consenso, aí a gente já manda a aprovação pelo condomínio, aquela quantidade de parcelas, e aí tudo muito mais rápido, tudo mais Sim. fácil. Mas uma coisa que facilita muito que você tem Mas me demanda energia. tem uma visão jurídica, você, né? Sim. Isso facilita muito você observar mais de perto, né? Sim. E pegar no pé vou botar assim, pegar no pé daquele jurídico que tá fazendo coisa errada e falar assim, cara, isso aqui tá errado, que caminho você tá fazendo? Não é? Agora imagina o síndico que não tem esse conhecimento e que não tem um bom jurídico dentro do condomínio, não é? Você já teve, obviamente você já pegou o condomínio que pegou no vermelho e deixou no azul. E uma coisa que acontece bastante é quando o síndico ou a síndica arruma o condomínio e o valor começa a subir demais, no meio do caminho aparece alguém para querer, não, agora não precisa mais do simples profissional, queremos assumir. Tudo bem. E aí, como é que você age com isso? Não tem problema. Se o condomínio eu já peguei, então, porque o síndico, ele gera uma demanda financeira. Então, a partir daquele momento que você arrumou a casa e o condomínio consegue tocar lá mais 5, 6 anos até precisar do síndico profissional de novo, pode tocar e depois me chama que eu volto. Não tem problema nenhum. Mas não sei se você percebeu, a maioria que fazem isso é justamente focado no dinheiro. Isso, porque é um investimento. Eles vão manipulando, porque o lance deles é o que está de economia, de fundo de reserva já ampliado. Porque tem síndico que já, por exemplo, falar de mim, eu peguei um condomínio que eu consegui juntar no condomínio quase 2 milhões de reais. Antes de 2 milhões, o pessoal estava ali observando, ninguém queria ser síndico. Mas quando viram que o dinheiro ficou muito alto, aí de repente apareceu algum que começaram a manipular, que não precisava mais. E a intenção era no dinheiro. Uhum. Resultado, acabei saindo e o dinheiro também saiu junto foi com todo outro. desviado com outro. Isso é uma coisa que acontece bastante na sindicatura. Você nunca passou por uma situação dessa, assim? Passei nessa situação, não de valores altos, mas nessa questão de que o condomínio já estava fiz todo o trabalho, reformei o condomínio inteiro, muitas assembleias, os rateios, organizei o condomínio em 4 anos. Eu zerei o condomínio. Caraca, Redondinho. 4 anos? E foi muito legal porque era um condomínio totalmente desvalorizado. Totalmente desvalorizado. A construtora não conseguiu vender 50% das unidades. Era um condomínio de 40 anos. Então, era da construtora, 50%, construtorinha pequena, né? E depois que a gente fez tudo, ninguém queria comprar nenhum tipo de apartamento lá. Não se vendia. Quando a gente terminou a pintura, que eu deixei a pintura para o final, a gente terminou a pintura, vendeu Você fez o planejamento de começar a trazer as estruturas internas do condomínio para... Então, não tinha VCB, não tinha antena coletiva. Nada, não tinha nada. Nada. O condomínio não tinha SPDA. nada. Não tinha. Usavam um botijão de gás, para vocês terem noção. Como é que é, cara? Usavam um botijão de gás. Caraca. Então, a gente instalou gás. E aí, por último, a gente pintou o condomínio. Quando a gente pintou o condomínio, nos 3 próximos meses, venderam todos os apartamentos que estavam pendentes com a construtora. E aí, as pessoas...
Os novos adquirentes dos apartamentos, o condomínio tá redondo, a gente não precisa mais da síndica. Falei, tudo bem, a gente vai assumir. Falei, ok. Daqui uns 6 anos, quando vocês começarem a ter problema, 5, 6 anos, aí eu volto e faço o meu Nossa, trabalho. ela Vocês tem vão uma ver. tranquilidade ela Não, mas tem que 4 ser. anos de suor, não é? Então, mas tem que ser assim, Girdel. Eu Hum. concordo com a Valéria nesse aspecto, porque, que nem já diz o ditado, nessa vida a gente só tá de passagem, né? Então a gente Verdade. deixou nosso legado, plantou nossa semente ali. Às vezes tudo é um ciclo. Foi até uma história interessante pegando com ela, por exemplo, eu estava dando uma assessoria jurídica no condomínio. E eu entrei nesse condomínio, eu fiquei lá aproximadamente 5 anos. E eu estava desde a instituição do condomínio. Então o condomínio, já dentro da minha visão, já começou da maneira correta, vamos Uhum, dizer, com um uhum. engenheiro, com um advogado, com uma boa administradora, tudo. E aí chegou num momento, tinha entrado um síndico novo, uma pessoa muito boa, muito bacana, mas eu via que eu com ele não estava dando, vamos dizer, a química, vamos dizer assim, de trabalho. E não era nem competência dele, nem competência minha. Parecia que não estava fluindo. E a gente chegou num consenso comum, eu falei assim, olha, é um condomínio pesado, é mais de 500 unidades, condomínio pesado. Eu acho que está chegando. Falei, fulano, está chegando, acho que é o fim do meu ciclo, tudo. Aí falou, tá. Aí chegamos num consenso, deixei de dar assessoria. E aí, 1 ano e meio depois, ele é síndico morador. Ele viu ele pegou, quis renunciar, tudo, mas foi engraçado que ele sugeriu para a Assembleia que fosse eleito uma síndica profissional, foi eleito uma síndica profissional, e eu achei engraçado, assim, positivamente falando, que ele chegou e falou assim, falou, síndica, para dar conta do condomínio aqui, tem que ser o Rashid. Ele está acostumado, ele sabe como que a Assembleia comporta, ele sabe como respira o ar aqui. E é tão engraçado que, assim, e olha que a gente veio, tipo, de um encerramento de ciclo, e foi tão positivo, que eu voltei com energia boa, a química, aí a síndica que foi eleita me contou essa história, aí veio aqui e estamos trabalhando assim muito produtivamente. Então, às vezes, a gente tem que saber respeitar os ciclos também, porque às vezes até É eu olho assim verdade, Sim. pro é condomínio falando verdade. assim, será que eu estou sendo produtivo? Uhum. Porque justamente que eu levo muito em consideração assim, até em que momento que eu estou sendo benéfico, produtivo, em que momento Sim, que eu estou sendo útil, porque às vezes também tem lugar que você fala assim, nossa, não dá, às vezes está sugando a tua energia, às vezes você não está contente, não está feliz. verdade. Às vezes o líder, que eu falo muito da convicção, eu tenho o privilégio de trabalhar para o líder pelo qual eu tenho a convicção de estar trabalhando. Falou, não, ele vai me conduzir de uma maneira correta, porque o síndico, querendo ou não, é o maestro ali do condomínio. Ele tem que olhar para o violinista, pro cara da flauta, pro violino, ele tem o piano, ele tem que olhar para tudo isso, para todo mundo tocar na mesma sintonia. Então, às vezes você, para deixar a banda tocar numa sintonia, às vezes você não é o melhor músico para aquele momento. Então, com relação, eu concordo muito com a Valéria que você tem que estar muito tranquilo com relação a esses ciclos, a respeito desses ciclos. E Valéria, até te perguntar assim, o que você geralmente, quando você entra no condomínio, por onde você começa a fazer a anamnésia do condomínio? Como que você, por exemplo, vai para uma assembleia, como que você analisa na hora de fazer uma proposta para o condomínio, ou vamos dizer, entre aspas, ou um plano de governo, ou você não promete nada porque primeiro você tem que conhecer o condomínio. Como que você inicia esse processo? Tudo vai depender do acesso que eu tenho das informações do condomínio. Então, às vezes, quem está fazendo contato é uma pessoa que não sabe de nada, é um morador. Então, muitas vezes, pelo menos eu peço uma pasta de prestação de contas para tentar entender como está ali as finanças, mais ou menos os custos, o valor da taxa que é arrecadada, como está a inadimplência, até para a gente conseguir montar uma proposta financeira. Mas se eu tenho acesso, aí eu vou fazendo as perguntas, e aí a pessoa vai, né, até onde ela vai chegando. Então, se sempre que é possível obter todas as informações para já montar uma proposta do que eu vou fazer, é o meu mundo ideal. Qual? Por exemplo, eu identifiquei um condomínio que falta isso, 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 aí eu monto na minha proposta. Então, eu vou corrigir isso dessa forma, vou fazer isso dessa forma, vou fazer isso dessa forma. Então, as pessoas já sabem como que eu vou trabalhar aí
durante o Isso na proposta já. Já tem na uma proposta. expectativa É. alinhada. Se eu não consigo passar essas informações, aí eu falo: "Gente, a gente vai fazer uma análise jurídica, a gente vai fazer uma análise administrativa, a gente vai fazer uma análise de engenharia, e aí depois, quando a gente tiver todas as informações, a gente vai seguindo por todos os caminhos". Então, Sim. a inadimplência, não existe cobrança de inadimplência. Então a gente vai tratar aí essa questão, mas eu só vou poder falar realmente depois que eu tiver todas as informações. Porque tem muita gente leviana que promete, que fala. Cara, tem umas concorrências que É, tá meio complicado aí, não tá, e Valéria? eu não consigo. Galera profissional, tem uma É. galerinha nojentinha profissional, cobrando baixíssimo, né? O intuito é para botar panela junto, o intuito é esse, é botar as panelas. E os moradores não têm visão, vai na ignorância, e aí você cobra o valor justo, que é o valor dos teus estudos, teu conhecimento, e entra um, Rachid, que vai cobrar 200 conto, 500 conto, 600 conto. Só para ela não poder não entrar. A dela é 3 mil, 5 mil, 10 mil, não. Teve uma vez um caso meu, esse é interessante, lá em Salvador. Assim que eu me formei na Gabo, em 2018, 2019, né? Assim que eu fiz o primeiro 5 estrelas. Foi logo que inaugurou 5 estrelas, em abril. Aí eu fui para Salvador, todo feliz, né? Tal, cheio de foto 5 estrelas na inauguração. Aí bombou, né? Eu usava já Instagram e os condomínios me chamaram, né? E eu lembro da aula do Ricardo. E na última aula de Ricardo de marketing, né? Quando a gente se formou. Né? Eu já tenho conhecimento em marketing, né? Sou formado nisso. E falava assim, olha, para você ter valor de mercado, para você ser uma pessoa valorizada de mercado, cobre caro. Mas sem dó. Eu falei, falei, cobre caro. Mas os condomínios não se importa com esses condomínios. Cobre pelo seu valor. Cobre caro, que aí você vai gerar valor. Agora dê o trabalho. Aí eu cheguei nos condomínios lá, né? E eu botava meus preços. O pessoal cobrava na época, tipo, era R$ 10 ou era R$ 5 por unidade, uma coisa assim. Eu cobrava 25, 35 por unidade. Aí o povo me chamava metido, um absurdo, né? Aí eu falei assim, não, meu valor é isso, mas, Gidel, mas o pessoal ele tá cobrando R$ 10, não tem como você fazer negócio. Eu, não negocio não, gente. Ele não cobrou esse valor? Pega lá, cara. Por que você não pega? Não, porque a gente queria você, então, meu valor é esse. Mas você pega lá que tá tudo certo. Pô, Gidel, mas por que você não faz o valor melhor? Você não tá vendo? Cara, é o seguinte, ó. Tudo bem, vamos lá. Vamos pensar sobre você. Você tá com problema de coração, certo? E você tem uma graninha ali boa guardadinho. E você tem um SUS. E você tem um SUS e tem um outro hospital, mas você sabe que aquele hospital tem aquele médico que é conceituado, que é bom, e você tem a certeza que ele vai trazer qualidade e vai salvar a tua vida. Mas você pode economizar indo para o SUS, não paga nada, e você pode ir para aquele hospital que não tem um Joãozinho, que é o famoso. Você faria isso na tua vida? Ele não. Então por que você quer levar alguém que não tem um conceito que vai transformar o teu condomínio numa gestão melhor? E você sabe que eu tenho gestão. E você quer barganhar. Vamos fazer o seguinte, se você conseguir barganhar o cirurgião do teu coração, aí você volta aqui. É verdade. Não existe barganha de cirurgião, pô. Todo mundo quer o doutor Calil, lá no Sírio, que cobra a consulta dele. Tem um amigo meu que vai se consultar ele, às vezes se treme, porque é caro, e ele só recebe dinheiro. É assim, pum, não, traga meu dinheiro aqui, recebe a nota fiscal, vai embora. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar em assembleias, né, até mesmo, eu sempre falo para os moradores, o custo do meu trabalho, quem paga são vocês. Eu nunca vou receber R$ 1 de um prestador. Dentro das minhas despesas, quem me paga são os moradores. E eu vou estar lá para representá-los. Eu não estou lá para representar a empresa. Perfeito. Então, assim, o meu contrato é com o condomínio. Querem, esse é o meu valor, esse é o meu trabalho. Eu não tenho outra fonte de renda. E gera um prazer, né, Valéria, quando a gente trabalha assim com qualidade, né? Claro, tem aquela galera que não entende, né? A gente trabalha com gestão, meio que dá para fazer uma filtragem. Mas quando a gente recebe quando a gente pega, na verdade, quando o dinheiro entra na conta, a gente nem pesa tanto. O que pesa é a gente ver nossa gestão fluindo com todas as assessorias dentro do condomínio, né? Sim. E Valéria, quando você. O que você, a Valéria, síndica, na hora de fazer. Aí já estou fazendo também uma pergunta já para eu ir aprendendo também, como que eu não deixo de ser um prestador de serviço de condomínio. O que a Valéria observa na hora de fazer a contratação de um prestador de serviço? Quais são os detalhes, as minúcias, até mesmo para os próprios. Eu pergunto isso porque até mesmo
Que eu vejo profissionais excelentes, mas que eles, nos detalhes, eles acabam se perdendo, confeccionando um contrato que não tem uma boa qualidade, ou alguma impontualidade, alguma característica. O que que a Valéria observa, até mesmo para dar para os prestadores de serviço, de dica assim: olha, eu observo quando eu vou contratar uma empresa, alguma questão nesse sentido, eu observo isso, isso, isso. Como que a Valéria faz essa anamnésia do prestador de serviço? Em relação ao prestador de serviço, atendimento. Então, primeiro contato, se a pessoa estava disponível para responder, porque às vezes ela está com tanto trabalho que ela nem consegue te responder. Então, se ela consegue te responder, se ela consegue te atender, se ela tem estrutura para aquele serviço, quais os equipamentos, como que é a explicação, porque também, por exemplo, eu estou trabalhando num caso de poda de árvore. Eu sou leiga. Então, eu preciso que a pessoa me explique tudo o que ela vai fazer, porque eu vou precisar explicar, transformar isso em linguagem comum, para explicar para os moradores. Ó, então a gente vai poder a árvore assim, assim, assim. Quatro passos, 3 passos, né? E aí a pessoa vai me falar com todos, né? Com toda a técnica e tudo, então, para transformar isso. Então, eu preciso entender, eu preciso que o prestador me explique como vai ser realizado o trabalho. E olha, eu vou te falar que tá difícil encontrar prestador. É mesmo? Muito difícil. Muito. Quando você agenda. Mas gente de má qualificação ou é picaretas no meio? Eu acho que a quantidade de trabalho, de organização, você agenda com a pessoa não vai. Aí, quando vai, ela não te dá uma proposta. Então, a gente acaba perdendo um tempão tentando montar as propostas, né? E aí, às vezes, aí você recebe 2 propostas, aí tem uma diferença, tem que pedir para a pessoa corrigir. E aí, no meio do caminho, ela te esqueceu e nunca mais. E você não consegue, aí você tem que chamar outro. Então, tá sendo bem difícil encontrar bons prestadores. E aí, quando a gente encontra, eu tô indicando. Não, eu estou falando de uma experiência que já deu certo, né? Então, por exemplo, tal prestador funcionou, então, como o mercado é um mercado difícil, quem funciona, quem tem bom preço, quem cumpre, então tem um ponto positivo, né? Então, essa questão de atendimento, nossa, tá muito ruim, muito ruim. Eles simplesmente te abandonam, assim, e continuam procurando trabalho. Então, eu entrei em contato com um engenheiro eletricista, ajeitei com ele, vamos marcar e tal, não sei o quê. Nunca mais. A pessoa nem me respondeu. E ela continua buscando, né, novas oportunidades. E eu dei a oportunidade, falei, vamos estudar, vem cá, vem me visitar. Né? E depois a gente avalia se vai contratar ou não, mas vem conhecer. Tô esperando ainda. Vou ver se, Então, se tem, então se vai aparecer. uma das coisas que eu observei isso também na época, né, já tinha isso, né, esse problema, mas era mais gente picareta também. Hoje nessa linha de frente já meio que diminuiu, né, porque o sim profissional está mais atento a isso. Mas eu vou entrar numa linha emocional contigo, né, Diga. porque nós somos gestores e gestores geralmente é um controle até de atenção. Mas quando a coisa não flui como nós gestores gostaria, a gente se acelera para que aquilo se resolva, a gente não fica quieto. Quem tem gestão. Gente, sindicatura é diferente de gestão. Quando eu falo assim, ó, eu sou síndico, tá. Você tem gestão? Você já foi gestor, gestora? Então você tem apenas o nome de síndico. Porque ser síndico é apenas um nome. A gestão que você tem que fazer dentro do condomínio é o que importa. E da tua vida também. Tá? E uma coisa que acontece muito, né? A gente que é gestor, isso acontecia comigo, né? Quando a gente não consegue solucionar o problema, a gente se acelera. E isso aumenta a nossa ansiedade, né? E a ansiedade, às vezes, ela acaba nos trazendo alguns problemas. Aí eu te pergunto, né? Você percebe esse aumento de ansiedade em você por conta dessa negação dos fornecedores? Ainda tem as questões do condomínio, porque isso acaba criando um efeito dominó. Quando o fornecedor acaba fazendo isso, obviamente a turminha daqui vem para cima cobrando, chamando de incompetente. Aí vem os ataques emocionais, né? Incompetente, não serve para nada, aquela coisa toda. Aí tá a tua ansiedade aqui tentando administrar isso e você se acelera. Então, das coisas que a neurociência descobriu é que nós temos que evitar completamente o cérebro estar sempre na frente. Porque quando o cérebro está na frente, o nosso organismo vira um imã de atração de tudo que é ruim, seja parcerias, doenças, amizades e etc e tal, não é? Quando você percebe essa ansiedade em você, como é que você faz para administrar isso? Olha, começo fazendo meditação,
Eu falo, meu Deus do céu, quanta coisa que eu preciso fazer. Então eu paro, Você para. eu paro, penso, Pega a chave aí, viu, gente? A síndica para, gente. eu paro Caraca. e falo, não. Aí fico 5 minutos pensando. Eu sempre falo assim, eu preciso afiar o meu machado, não adianta eu Pô, isso aí é sair. bom, hein, doutor Rachid? É. Rachid, olha, ó. Deu aquele estresse, todo mundo te cobrando lá no teu escritório. Para. Pô, Respira, gostei. isso mesmo. Então assim, em algum momento de, pressionando pra responder, não sei, Você para. eu paro, vou pensar. Caraca. Então, às vezes, se eu estou estressada, se eu estou nervosa, eu nem respondo. Você percebe essas emoções Eu tuas percebo. estando em descontrole, então? Sim. Então, Uau. esse não é meu momento nem de responder, porque aí agora você, né, você é Uau. mais incisiva. Então, eu preciso respirar, eu preciso pensar e depois eu vou responder de uma forma calma, técnica, né, sem emoções. E aí a gente E não vou... você percebe que está te fazendo mal. Você consegue perceber isso? Sim. É o famoso contar até Caramba. 10, né? Respirar. Caramba. Então, eu consigo, e aí falar, hoje não é meu dia de responder, não quero responder, e não respondo. Então, quando eu conseguir, né, pensar, porque aí eu passo esse tempo pensando, né, como que eu vou lidar com isso, e aí sim, e aí eu consigo responder e tomar as melhores decisões. Isso. Porque às vezes a gente toma uma decisão que acaba sendo prejudicial para o condomínio, sabe? Assim, e tudo que eu não quero é isso. Então, eu tento trabalhar dessa forma, assim. Mas eu consigo identificar quando é um ataque, é um pessoal, é alguém que queira você percebe isso sendo atingido de você? Sim, quando alguém quer te desestabilizar. Então, isso daqui não é do condomínio. Por que a pessoa tá falando assim comigo? Ela só quer me desestabilizar? Por quê? Aí o problema é dela. Aí eu volto. Por que você tá querendo me desestabilizar? Eu tô aqui trabalhando pro condomínio. Você vai até a pessoa? Eu volto pra pessoa. Por que você tá fazendo isso? Caraca. Um perfil bom de gestão, hein, doutor Rachid? Botar essa pessoa, a Valéria poderia estar treinando bons síndicos aí fora, hein? Sabe que essa observação da Valéria, o modo como ela conduz na situação, Sim. porque via de regra, que nem, por exemplo, já presenciei em assembleias, o problema, lógico, pode estar o problema no gestor ou na gestora ali do condomínio, na síndico ou no síndico. Só que muitas vezes o problema é do outro, não é o seu. E aí você pega aquele tijolo e coloca na tua mochila e fica carregando ele, carregando aquele peso contigo, e não é. E às vezes foi que nem eu cheguei, às vezes falou, olha, eu tô sentindo que você, já aconteceu já com o condomínio, você não tá bem, não é com o condomínio, mas o que fala, vamos ver se eu posso agregar, se eu posso somar. Então você ter essa visão, aí na hora que, aí você coloca o outro para respirar e pensar, aí ele vai refletir, e aí você conseguiu, vamos dizer assim, não é que você tem que trazer ele pro seu lado, mas você conseguiu mostrar caminhos melhores, mares melhores para estar navegando. Então isso daí é uma ferramenta muito... É a sensibilidade que eu falo, às vezes, da mulher com relação a isso. Então, eu vejo muito importante. E Valéria, assim, hoje eu vejo predominantemente mulheres na sindicatura. Hoje tem muito mais síndicas do que síndicos. Não sei se é pertinente a pergunta, não, mas você já sentiu, pelo fato assim de ser mulher, algum tipo de tratamento diferenciado, desrespeitoso, ou em assembleia, como o condômino às vezes se comporta frente a uma síndica, ou comportaria diferente de maneira em frente a um síndico, por exemplo. Você já chegou a ter esse tipo de situação? Sim, Ainda mais questão de machismo, né? principalmente com homens, né? Então, homens machistas, eles não... Isso existe ainda? Muito. Muito. Caraca. Então, não te... qual Te seria a palavra? valoriza? Não te valorizam, não te escutam. Então, te desclassificam antes de você abrir a boca, né? É a mulher... Então, assim, eu tento minar isso daí. Olha, eu sou a síndica, eu estou na gestão, a responsabilidade é minha. Pode deixar morador, pode deixar conselho, é minha, eu vou fazer. Você fica tranquilo, você faz o seu e eu faço o meu. Então, sempre tento colocar, pode deixar que esse é o meu trabalho. Então, confia. Se não der certo também, né? Mas, geralmente, dá. Eu achava que em São Paulo isso fosse bem menor do que no Nordeste, Não, porque o Nordeste é muito pesado o eu acho machismo. que no Nordeste é pior. Lá é pesado porque terra de coronéis, né? Terra de Mas, coronéis. e prestadores eu não tenho mais.
Já tive de um prestador chegar e falar assim: "Nossa, mas você? Mulher?" É. E eu adoro, eu falo que eu adoro liderar homem. É um é um esforço, assim, sabe. Hã. E não tenho problema com funcionário, não tenho. Então quando aparece um não respeita, intimina e sabe. E isso não tem continuidade. Então sempre mostrar, né, trabalhar com autoridade, liderança, respeito. Então e eles gostam, Gosto, e né. eles gostam. Eles Caramba. gostam bastante. Gente, uma das coisas que eu mais lutei em 2020, quando eu na pandemia nas lives, eu fazia muitas lives, né, para quem já me segue há anos, fazia muita live com mulheres. Porque nessa época as mulheres realmente eram muito perseguidas, né, era muito e perseguidas inclusive por moradoras mulheres, naquela época. Não sei se Aí é eu outro não problema. eu não sei como está hoje, né, mas naquela época era muito tinha muito eu recebia muitos relatos de várias síndicas sofrendo, claro, na mão de homens machistas, mas também de algumas mulheres que manipulavam as situações para a mulher não ficar, ou seja, era moradora mulher que não queria mulher na gestão. Uhum. Ela mesmo diminuía, né. E eu fiz muita live para fortalecer esse segmento feminino, né, eu fiz milhares de lives, tá tudo no Instagram lá embaixo, e 70% eu convidava as mulheres para começar a mostrar o perfil delas, de valor que elas têm, né, um valor de gestão. A mulher já tem já no sangue, no DNA, a gestão, mas como assim, Gidel? Por ser mãe, cuidadora, né, do lar, desde a época das cavernas, ela já tem esse dom de gestão, de lidar, né, com toda a estrutura familiar, né. Isso está no DNA. Então, quando a mulher já entra no mercado de trabalho, já entra com gestão, ela apenas amplifica mais isso, né. E quando ela não entra, obviamente, as mulheres estão fazendo sucesso na área condominial por conta desse dom que já está no DNA por milênios, certo. Então, valoriza as mulheres. Você que é machista aí, sai daí, vai, sai, 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 sai. Sai daí. Para de ser machista, cara, essa coisa não existe mais. Tem uns povinhos aí do Nordeste, aí da minha terra aí, um bando de coronéis, já acabou o cacau, já acabou o café, para com isso. E valoriza as mulheres, bota elas lá em cima no topo, abraça. Vocês estão vendo aqui uma grande síndica, né, o que ela está trazendo aqui, né, de uma visão realmente feminina de como deve se levar gestão dentro dos condomínios. Se você não tem gestão, gruda com ela, o Instagram Valéria Félix Síndica, Valéria com W. Valéria Félix W, vai lá no direct, né, e tenta entender mais a gestão dela. De repente você está tomando conta do condomínio, está sabendo como gerir a situação, ela vai te dar umas dicas aqui de São Paulo e vai colar junto com você. Doutor Rachid, mais um programa, estamos encerrando Eu posso só para fazer uma conta. pergunta Você quer para fazer mais uma pergunta? isso, Fazer isso. uma pergunta? Vamos lá. Já ia pegando Valéria, como que o que que você está enxergando pra sindicaturas? É um pouco futurista a pergunta que eu vou fazer, porque eu como advogado condominialista, que nem estou encerrando 2025, falo: "Como que o Rachid vai estar em 2030? O que que o Rachid quer para 2030?" E a mesma pergunta: como que a Valéria se vê na sindicatura, né, nos próximos 5 anos? Para onde que ela acha que a sindicatura tá navegando, para onde que vai navegar? O que que o síndico, a síndica vai precisar, saber ou ter para ter o fortalecimento dele no mercado, fincar a estaca dele no mercado, para prosperar no mercado? O que que você acha, assim, o síndico vai ter que procurar saber isso, um dos ingredientes é saber isso. O que que você vislumbra para a sua sindicatura, para o mercado de sindicatura nos próximos 5 anos, assim, onde que você v interpreta que vai navegar e aonde você quer alcançar? É um mercado muito promissor. Nos próximos 5 anos só vai crescer. Então, o mercado de sindicatura profissional nunca mais vai regredir. Os condomínios não querem mais síndicos moradores ou pessoas aleatórias que não têm o compromisso, porque tem muito síndico morador bom. Alguns síndicos que não têm o compromisso com o condomínio. E até mesmo os profissionais. Tem alguns profissionais que também não têm compromisso com o condomínio. Então, para esses profissionais não tem mercado, mas para os profissionais que são atentos, que são respeitosos, que cuidam, que atuam mesmo com a gestão, que fazem o que está discriminado no seu contrato, que foi combinado em assembleia, isso daí vai ter muito campo, e só tende a crescer. O problema do crescimento do síndico profissional é crescer desorganizado. Então, expandir, conseguir não sei quantos mil condomínios, e aí você começa a não conseguir atender com a qualidade que você atendia.
Então, é esse crescimento, então, formar equipes boas. Então, o síndico vai ter que passar, cuidar da equipe do condomínio e da sua própria equipe, porque ele também está crescendo. Sim. Então, para manter o padrão. Então, esse é o grande desafio aí da sindicatura profissional aí para os próximos anos, terem bons profissionais dentro da sua equipe para conseguir entregar um bom trabalho dentro dos condomínios. Sim. E a tecnologia vem auxiliando muito nisso, você vê. Muito. Então, assim, já usamos aplicativos de tarefas, usamos aplicativos de controle de manutenção, onde o gestor consegue ver tudo, os funcionários conseguem ver, os funcionários da empresa de sindicatura conseguem ver tudo o que está acontecendo, o que tem de pendente, porque senão vira uma bola de neve e ninguém dá conta de nada. Aí Só só apaga apaga incêndio. incêndio. E isso não deve acontecer, né? Se precisar apagar, vamos apagar, mas a gente tem que começar a fazer as programações, né? Todos os estudos que Sim. forem necessários. Tá Perfeito. certo. Fechou? Infelizmente, sim. Fechamos a 5ª temporada. Gente, esse é o último episódio da 5ª temporada. Dr. Rachid com a Valéria fechando com chave de ouro com a gente. Foi intencional, foi estratégico mesmo. Queria fechar com a mulher, ainda mais uma mulher do perfil dela, assim, da sindicatura, né, dessa visão que ela tem. E eu quis mostrar também para o mercado, né, nessa 5ª temporada, que o que a gente falou aqui que foi muito de gestão humanizada, foco nas pessoas, principalmente foco no emocional, né? E com a visão inserida dentro disso, do lado, uma assessoria jurídica, né? Por isso que eu fiz questão de estar junto contigo aqui, para que as pessoas entendam que o que me salvou na minha gestão, a minha estrutura emocional, foi um jurídico. Um jurídico acaba tirando 70% do peso, acho que 90% do peso dos ombros. Eu lembro que eu passei a dormir melhor quando eu botei um jurídico em direito condominial. Então, hoje eu vejo um bom jurídico em direito condominial um suporte para o emocional. Esse foi um dos motivos estratégicos, intencional também, ter trazido o Dr. Rachid, para que vocês entendam que é necessário ter assessorias. Sem assessoria, vocês não seguem em frente, não tem como. Eu tentei, já analisei o mercado inteiro por 31 anos, não tem outra saída para vocês se manterem em pé. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro comprando carro. Ótimo. Aí você vai entender porque que alguns bilionários têm tudo, tanta coisa e não tem nada, e até se jogam. Entendeu aí? Entendeu, né? Então não é o foco no dinheiro, é o foco na tua saúde e bem-estar, no teu emocional. É só você fazer uma pergunta, mas estou indo bem aqui, estou arrumando os condomínios, financeiramente eles estão bem, está tudo tirando do azul, estão tudo no azul, né? E está todo mundo vivendo bem. Olha que bom, eu estou fazendo tudo no condomínio, está tudo redondo, mas que legal. Vou dar uma palavra-chave. As contas que você está arrumando nos condomínios, tá a mesma coisa com o teu bolso? O teu bolso está assim também? A organização está fazendo as famílias dessas pessoas. Você está arrumando todas as famílias. Olha que bonito isso. Todas as famílias estão tudo arrumadas, não estão? Tudo bonitinho, os condomínios? Como é que está a tua casa? Está na mesma sintonia? Tá vendo? Tá vendo que tem alguma coisa aí que não está funcionando? Por quê? Porque você está se entregando mais lá para fora, como fuga emocional, do que resolver aqui dentro. Porque resolver aqui dentro vai machucar você e você não quer fazer isso. Mas talvez até queira, mas o teu cérebro não permite você acessar sem a ajuda de um especialista. E aí entra inteligência emocional, que é o que eu faço através das mentorias. E se você quiser avançar cada vez mais dentro da área condominial, você tem que buscar expertise como a da Valéria. Tá engolindo cada vez mais conhecimento e trazendo também uma visão de gestão, tá bom? Valéria, muito obrigado, foi uma honra, Eu que não é? agradeço, estou muito feliz em estar aqui com Foi vocês. maravilhoso, viu? Agradece esse povo aí e dá uma última palavra para todos os síndicos, claro, aos que estão entrando agora. Qual a palavra assim que você poderia dar para eles, para que eles estão entrando no mercado, como é que eles devem se posicionar nesse trabalho deles? Gente, muita, Aqui, ó, olha para aqui, aí. muita calma, muita paciência, muito amor ao próximo, porque a sindicatura a gente tem que ver as pessoas. Trabalhem com técnica na questão de engenharia e busquem um bom jurídico e uma boa administradora. É o caminho de uma ótima gestão. Não Caramba, tem como dar errado. fechou. Achille, agradece público aí a nossa 5ª temporada e obrigado também, viu? Girdel, obrigado pelo convite, estar compartilhando contigo essa cadeira na 5ª temporada, eu falo ligado o meu modo aluno aqui para aprender com os nossos convidados. E eu falo para o síndico assim, que ele vai ter, o que ele vai, uma mensagem para 2026, por exemplo, ou para a carreira dele. Que ele procure ao máximo
se alfabetizar emocionalmente Opa! para que ele possa tomar as melhores decisões. Então, a partir do momento que ele trabalhar na alfabetização emocional dele, ele vai conseguir encontrar os melhores caminhos, que nem a Valéria falou, trabalhar com técnica, com amor, com dedicação, com inquietude, que é um dos requisitos que eu falo que o síndico tem que ter. Isso é muito importante. Só que essas características também ele tem que saber da seguinte maneira: o conhecimento ele vai adquirindo com o tempo. A experiência também vai exigir dele tempo, mas que ele de maneira imediata ele já pode estar buscando esses dois quesitos que eu falei, depende de tempo. Mas o comportamento já é uma coisa que ele já dá para alterar de maneira imediata. Uau! Então, ele começar com um comportamento assertivo para o ano dele de 2026, para a gestão dele em 2026, ou para quem quer empreender na sindicatura, procurar modificar de maneira assertiva o comportamento e a ambiência dele. Então, é o que eu queria deixar de mensagem para os síndicos e síndicas, gestores, prestadores de serviço da área condominial, para que a gente possa já ter comportamentos imediatos para que lá na frente, com certeza, gole a gole, degrau por degrau, vai transformando, vai alcançando o caminho da prosperidade. E muito obrigado, meu amigo. Estamos à disposição aí. Perfeito. Perfeito. Bom, Obrigado demais, Valéria. Isso. Fechamos, gente. muito Só bom. agradecer esses dois aqui. Também ao meu querido amigo ali do bastidor, né? Esse cara fera que ficou com a gente nessa quinta temporada. Trouxe vários insights também. Nos deu maior apoio aqui, né? Esse pessoal desse estúdio, viu? E, gente, o que eu posso falar para vocês é que 2026 tá aí, tá na porta. Estamos no dia 20. Talvez você viu essa gravação, já virou o ano, né? Essa gravação, que tem um Angus na fila. Mas você está dentro de 2026, então feliz 2026, cria um propósito para 2026. Não seja a mesma pessoa que você foi em 2025, entendeu? Virou o ano, traz uma nova identidade. Nós temos mais de 100 identidades dentro da gente. Traz uma nova identidade. Mas como assim identidade? Só você lembrar, há 5 anos atrás para hoje, você se acha igual? Não, porque você transformou sua identidade. Você, quando era adolescente, você era de um jeito, hoje você é de outro. Isso é identidade evolutiva. Por isso você tem que ser grato todos os dias pelas pequenas coisas que você vem tendo em sua vida. Minha vida tá ruim. Quando você era criança, adolescente, como é que tava? Porra, tava pior. Então tá melhor um pouco. O que tá faltando realmente é você encarar os teus desafios e trazer uma nova identidade para que você rompa cada vez mais os teus valores e princípios para 2026. Então traga uma nova identidade, não vai ser a mesma pessoa, pelo amor de Deus. E outra. Busca novos ambientes, novos conhecimentos. Tenha o prazer de desafiar o cérebro. O cérebro ama desafio, o cérebro é apaixonado. Por isso que os síndicos e as síndicas não largam os condomínios mesmo sofrendo, porque é desafio. É desafio o tempo inteiro, entendeu? Então, vai ler um livro diferente, lê um livro sobre IA, lê um livro sobre tecnologias, começa a ler coisas diferentes. E começa a criar umas relações diferentes. E aquela pessoa que você fica tolerando, pessoas com inveja, não, mas é o problema dela, eu tô aqui, ela tá sugando a tua energia. Ainda mais agora que eu descobri que temos narcisistas de transtorno de personalidade, com aquelas pessoas que te perseguem, manipula e tenta destruir a tua imagem de qualquer jeito dentro do condomínio. E a Valéria aqui, ela contou um pouco disso e ela soube lidar muito bem com isso. Ela sabia que era narcisista, viu? Ela nem sabia que era narcisista. E ela soube lidar com uma narcisista. Quando deu a multa, constrangeu, ela foi embora. Entendeu? Então, se você se posiciona, se você tem um emocional equilibrado, como ela falou, para meditar, desliga, que você vai ter o melhor dentro de você saindo para encontrar, sim, alternativas mais saudáveis. É isso aí, gente. A 6ª temporada, a gente volta e vai ser em 2025 com mais turbina. Valeu, fui.